Olá, mais uma quinta-feira em que eu gostaria de ter uns minutos com vocês e falar de algo que é muito importante neste tempo. Mas primeiro vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ensina, nos conduz, nos supre e nos protege. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Altíssimo. Pedimos agora ao bendito Espírito Santo de Deus que o Senhor seja conosco, comigo, Senhor, e com aqueles que em algum momento, Senhor, vão ver essa nossa conversa. Que ela seja espírito e vida, não sejam somente palavras, mas produzam, Senhor bendito, condições de nós sermos e herdarmos aqui todas as coisas que o Senhor tem preparadas para nós. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Queridos, não é do desconhecimento, eu creio, de ninguém, que o mundo está passando por uma situação nunca vista em termos morais, éticos, sociais, de todo tipo, convulsões de todo tipo. E, às vezes, é algo comum, e nessa minha caminhada com o Senhor, muitas vezes eu vi pessoas com a Bíblia aberta nas suas casas, no Salmo 91. O Salmo 91, como se somente ter o Salmo ali, né, exposto dentro de casa, pudesse, de alguma maneira, trazer as promessas todas que estão contidas nele. E eu estava refletindo sobre isso, e creio que esse é o momento da gente falar um pouquinho, e quero começar com uma pergunta retórica, ou até uma explicação um pouquinho boba, mas enfim, né? Ontem eu fui para o mercado, comprei legumes, só que eles, se eu não cozinhar logo, eles se estragam, né? E aí eu pensei, eu vou fazer um pesto, vou fazer um composto de legumes que se chama caponata e tal, né? E aí eu fui procurar uma receita e fiz. Como saiu, não garanto, mas enfim, não é isso que me interessa aqui. Aí, assim, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor que me desse uma direção sobre a nossa conversa de hoje, Ele me disse, você teve a caponata em mãos quando você leu a receita ou colocou os ingredientes na mesa para começar a preparação? Eu disse, não, né? Não. Eu tive esse prato quando eu comecei a juntar os elementos e coloquei na panela, enfim, comecei a produzir. Ele disse assim a minha palavra. Em muitos aspectos, meus filhos pensam que recitar a palavra é suficiente, mas não é suficiente. O Senhor disse, né? Bem-aventurado é aquele que pratica as minhas palavras. O praticante, não o ouvinte. Então, voltando ao Salmo 91 aqui, o Salmo 91 é uma receita. E eu não vou ler todo, eu quero ler só um primeiro versículo, porque eu creio que a partir dele, primeiro ou segundo versículo, a partir dele nós podemos ter um entendimento de onde podemos chegar hoje com a nossa reflexão. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, veja, é futuro. Não, o Salmo não diz assim, estou dizendo do Senhor, Ele é o meu Deus. Né? Falo no futuro, eu direi, ou seja, eu farei isso. Né? E aí vem toda a sequência de promessas, né, maravilhosas que estão aqui no Salmo 91 e que eu acredito que é uma questão de vida ou de morte nesse tempo, realmente. Né? Mas aí diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja, não adianta só saber que Ele é o Altíssimo, não adianta só saber que Ele é o Onipotente, não adianta só saber que há uma sombra, não adianta só saber que é preciso habitar nesse esconderijo, é preciso habitar na sombra do Onipotente. Não adianta saber, tem que viver. Então a palavra, aquele que habita, Yashab, no hebraico, Yashab, aquele que habita, aquele que mora, aquele que permanece, aquele que mora, eu creio que é a melhor tradução assim para nosso entendimento aqui. Então,
aqui, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente, mas só este, nenhum outro. Percebe? E o Senhor Jesus Cristo falou em João 15, versículo 7, a nossa tradução diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. De novo, é só uma direção, é uma instrução, é importantíssima, mas ela precisa ser trazida para a nossa vida cotidiana. Então, se vós estiverdes, ou se vós permanecerdes, ou se vós morardes em mim. Muito bem, aqui nós entramos numa questão muito importante. Tanto o Salmo 91 como João 15, 7, nos dá uma direção, mas a mente humana, racional, lógica, intelectual, não consegue efetivar isso, entender como é que se habita. Como é que eu faço para habitar no esconderijo do Altíssimo? Eu vou recitar a Bíblia todo dia, eu vou invocar o nome do Senhor todo dia, eu vou me entregar ao Senhor. Bom, isso tudo faz parte da vida cristã. Tudo faz parte da vida cristã. Mas habitar, morar nele, é um segredo espiritual que só é dado espiritualmente. E só quem é espiritual, pelo Espírito, se pode discernir a verdade desta palavra. Então, essa letra, ela precisa se tornar vida, verdade, revelada e vivida, para que nós possamos descansar à sombra do Onipotente, num mundo que está em convulsão e em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, quem quiser ser guardado à sombra do Onipotente, descansar à sombra do Onipotente e ter todas as promessas do Salmo 91, precisa descobrir pelo Espírito, ensinado pelo Espírito Santo, como é que efetivamente se habita no esconderijo do Altíssimo. Não deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 e não recitando o Salmo 91 500 vezes no dia. Não. Preciso que o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, aliás, a primeira carta de João, capítulo 2, 27, fala exatamente isso. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar, se você nunca leu a Bíblia, vai te ensinar a Bíblia? Não, a Bíblia você vai ler. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos lembrará o que ele falou, mas também, 1 João 2, 27, diz, a unção que vós recebeste dele fica em vós. Quer dizer, o Espírito Santo vem e permanece. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, vou traduzir aqui para o nosso momento. Eu preciso transformar a receita de Salmo 91, versículo 1, numa verdade efetiva, que está funcionando. Então, quando aqui diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu não vou recitar isso aqui, eu vou ler e saber que exatamente assim que está escrito, mas eu vou dizer, Espírito Santo, que me ensina todas as coisas, ensina-me, porque a minha mente racional não consegue alcançar como eu vou efetivamente habitar no esconderijo do Altíssimo. É só Ele que pode ensinar. Não há mestre no mundo que ensina, só Ele pode nos ensinar isto. E o importante disto também, junto com todas as promessas, depois você vai ler, o resultado que vem do versículo 2 em diante no Salmo 91 é resultado de efetivamente habitar no Altíssimo. Não adianta eu citar, ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito. Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito se efetivamente eu habitar no esconderijo do Altíssimo. Senão isso não acontecerá. Então, percebe? O primeiro versículo é a consequência, é a condição sine qua non de todos, que se cumpra tudo no mais. E João 15, 7, onde o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a videira verdadeira, e Ele é a videira verdadeira, Ele também diz que se nós estivermos nele, eu vou ler, esse eu vou ler também. Ele diz aqui, ó, versículo 7, João 15, versículo 7, diz assim, se vós estiverdes em mim, vamos traduzir por habitar.
permanecer, estar sempre nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bem, se vós estiverdes em mim, se o Espírito Santo ouve o meu clamor e me ensina como permanecer em Cristo, como habitar em Cristo, e eu tiver as palavras dele, porque eu li a Bíblia em mim, pedirei o que quiseres e nos será feito. Então, o Senhor, eu creio, nesse tempo, está convocando uma geração para viver efetivamente a verdade eterna da sua palavra feita carne. Ele nos ensina todas as coisas e é a Ele que nós devemos clamar para que isto aconteça. Ensina-me, Senhor, leva-me, ensina-me pelo Espírito Santo, a habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente quero descansar. Então eu digo, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas. Debaixo das suas asas estou segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas não sou atingido. Somente com os meus olhos eu olho e vejo a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Percebe? O Senhor, o Altíssimo, é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Porque aos seus anjos ele dá ordem a meu respeito, para que me guardem todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos, para que não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o leão e o áspide, calcarei aos pés o filho do leão, a serpente, pois tão encarecidamente amei o Senhor, ele me livra. Ele me põe num alto retiro, porque conheci o seu nome, Yeshua HaMashiach. Eu o invoco e ele me responde. Está comigo na angústia, me livra e me glorifica. Me dá abundância de dias e me mostra a sua salvação. Efetivar o Salmo 91 depende de ser ensinado, conduzido espiritualmente no tempo de intimidade com Deus, que deve ser diário nesse tempo do fim. No tempo da intimidade, clamar ao Senhor e fazer um jejum. Quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar, Senhor. Eu quero intimidade contigo. Eu quero habitar em ti. Ensina-me, conduz-me, Espírito Santo, a essa posição que é alta demais para mim, mas para a qual o Senhor me vocacionou, porque sou de Cristo. Que você e eu possamos fazer esta oração diariamente e receber do Senhor o sim e o amém, porque a palavra de Deus diz que tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o sim e o amém. E a promessa do Pai é que Ele não desampara os seus. A promessa do Pai é que Ele ouve as orações segundo a sua vontade, e a vontade do Senhor habitar em nós e nós habitarmos nele, para que sejamos o povo que foi criado para o louvor da sua glória. Amo vocês. Shalom.